Daniel capítulo 6, versículo 3 diz assim: então o mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Havia em Daniel um espírito excelente. Queridos, esse texto aqui é um texto que fala de Daniel, onde os sátrapas lá do seu tempo, ou seja, os governantes lá do seu tempo, e eles odiavam Daniel. E eles estavam incomodados com os privilégios que Daniel tinha mediante ao rei. E eles procuravam sempre alguma coisa para condenar Daniel. E eles não conseguiam achar, porque Daniel não dava brecha em nenhuma coisa errada, em nenhuma falcatrua, mesmo sendo ali também tendo status de governante, ali de governador junto com os outros, e ele sempre íntegro, sempre fiel ao seu trabalho, sempre procurando de uma forma honesta servir ao rei para mostrar que ele tinha um Deus que o ajudava em tudo isso, de ter uma vida íntegra, né? E os sátrapas daquele tempo, os governantes, eles ficavam irados com tudo isso. Então eles procuraram uma maneira de condenar Daniel frente ao rei, para que o rei pudesse lançar um decreto para que Daniel fosse lançado na cova dos leões. Então eles procuraram alguma coisa boa que Daniel fazia para condená-lo. Já pensou? Geralmente as pessoas procuram coisas erradas, mas eles foram e acharam uma coisa boa, ou seja, que Daniel, ele orava 3 vezes ao dia, ele buscava a Deus, ele se colocava na dependência de Deus, e isso fez com que eles pegassem esse argumento e lançassem ao rei, e pedisse para o rei lançar um decreto que durante 30 dias nenhuma pessoa poderia consultar nenhum Deus, consultar nenhum governante, a não ser o rei. E se alguém tropeçasse nesse decreto, ia ser lançado na cova dos leões. Então você pode ver, eles não pegaram em alguma falcatrua, em alguma desonestidade de Daniel, mas procuraram numa coisa boa que ele fazia, que era orar, que era conversar com Deus, que era estar em comunhão com Deus. E é interessante que Daniel, mesmo diante desse decreto, ele não abriu mão de conversar com o seu Deus. Ele podia pensar assim, só um mês, o decreto é de 30 dias, eu não oro durante 30 dias, né? E depois eu oro, eu desconto todo esse período que eu não orei. Mas não, Daniel não podia ficar sem conversar com o seu Deus. Daniel, ele se colocava na dependência de Deus. Ele tinha necessidade de caminhar com Deus. E por isso que o pegaram, né? E o que mostra aqui esse texto para a gente? Que Daniel tinha um espírito excelente, né? Tinha qualidades excelentes, qualidades espirituais, qualidades emocionais, qualidades éticas que faziam com que o testemunho dele pudesse estar bem frisado e estampado. Isso incomodava as pessoas, porque ele procurava agradar a Deus. Ele procurava ser servo do Deus de Israel, mesmo numa terra hostil, mesmo numa terra em que estava distante de sua nação. Ele estava ali procurando fazer a vontade de Deus. Que você também, nessa sexta-feira, amanhã sábado, domingo, todos os dias da sua vida, você possa ter essa qualificação que Daniel tinha no passado, onde as pessoas observavam. Então, mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. Que você também possa ser distinguido cada vez mais diante de tantas pessoas, que você possa fazer essa diferença, que você possa ser essa pessoa singular, no sentido de que você tem um espírito excelente, você tem qualidades vitais, você tem qualidades relevantes para exercer o seu papel profissional
espiritual e familiar. E isso tudo para a glória de Deus. Que Deus te abençoe.